Então, amadas, hoje nós vamos falar de mais uma mulher da Bíblia, e é uma mulher que não aparece o nome dela, ela não tem nome, ela está anônima, mas é uma mulher tão... Porque diz aí um ditado, né? Um ditado popular, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos através da palavra de Deus que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Deus não nos fez para ficarmos atrás, Deus nos tirou da costela para estarmos ao lado. E quando Deus formou a mulher, Deus falou para o homem assim: essa daqui vai ser a sua auxiliadora idônea. Nós falamos disso na semana retrasada, quando estudamos sobre Eva. E nós vamos ver aqui, queridas, hoje, sobre uma outra mulher que não tem nome, mas foi uma mulher importante, a esposa de Noé, né? Acho que todo mundo conhece a história de Noé, né? Tá lá no capítulo 6 e diz assim, que no começo do capítulo 6, que os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Semana que vem nós vamos falar sobre as filhas de Deus e os filhos dos homens. Não percam, amém? Queridos, vai compartilhando esses links que você está recebendo. Você que está no Instagram, compartilhe com as suas amigas que precisam ouvir essa palavra. Você que está entrando aí no Face ou no YouTube, compartilhe esse vídeo também, porque existem mulheres que precisam ouvir isso. Mulheres que estão passando por problemas tão terríveis, ou seja, no casamento, nos relacionamentos, até financeiros. E essa palavra vai de encontro ao seu coração, então ao coração de quem está precisando. Compartilhe esse vídeo agora, amém, queridos? Então, o Senhor, lá no versículo 3, diz que o Senhor disse assim: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Lembrando que nos tempos de Adão, os homens, o que mais durou foi Matusalém, né? Que durou 900 e sei lá eu quantos anos. Foi o homem que mais durou, né? Por isso que a gente brinca do Matusalém, né? Que é o homem que mais viveu nesta terra. Mas Deus viu que a maldade estava se multiplicando sobre a terra. Então ele falou assim: não, eu tenho que parar com isso agora. Então eu vou que a vida dos homens seja mais curta. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos, esses foram valentes, homens de renome, que houve na antiguidade. E para completar, ainda tinham gigantes. Semana que vem nós vamos falar sobre eles, né? Sobre esse encontro das filhas de Deus com as filhas dos homens. E aí, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Uau! Né? Para vocês terem uma ideia de como estava, né, de como era a humanidade naquela época, se você for para o pior país que tem, se você for para o pior favela, onde há, não sei se é a Rocinha no Rio de Janeiro, a mais perigosa, onde o tráfico domina, um lugar assim, cheio de hostilidade, era muito pior que eles. As coisas eram feitas à luz do dia, era uma luxúria, uma pornografia, uma coisa horrorosa, até com animais, era uma coisa absurda o que acontecia nos dias de Noé. E o Senhor se arrependeu, porque olhou para a humanidade, falou onde eles foram parar. Mas, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus viu um homem sobre a face da terra que não se corrompeu. E ele não se corrompeu nem a sua família, porque quando Deus chamou Noé e disse para ele, no versículo 13, no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Não havia amor, não havia compaixão, não havia solidariedade, não havia igualdade social.
Nós vemos no nosso mundo hoje, queridos, a mesma coisa acontecendo. E hoje Jesus está voltando. Os tempos estão sendo abreviados pelo Senhor. Deus fez uma aliança com Noé através do dilúvio, né? Nós vamos ver já já. E realmente Deus cumpriu essa aliança. Nunca mais veio dilúvio sobre a terra, mas a terra será destruída. Só que antes da terra destruída, Jesus vai voltar para nos buscar. Buscar a sua igreja e todos aqueles que nele creem. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto. Amém? Então, viu Deus, versículo 12, que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Eles estavam longe de Deus, estavam longe dos caminhos do Senhor. Eles não tinham mais temor de Deus. Além das idolatrias, eles estavam se matando. Então aí ele começa: faze para ti uma arca de madeira, e aí ele começa a dar todas as instruções, e no versículo 17 ele diz assim: eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para conservar-os vivos contigo, macho e fêmea serão. Então, o Senhor aqui, ele achou um homem justo. E olha que interessante, quando uma pessoa na família, quando uma pessoa no país é justa, né? Vamos falar de família, né? Quando tem um justo, principalmente o pai ou a mãe, né? A consequência é os filhos serem também. Eu lembro que meu pai era um homem muito justo. E ele sempre foi um exemplo para mim. Tudo que ele falava, tudo que ele vivia aquilo que ele falava. Então ele era um homem justo, era um homem que procurava ajudar as pessoas, que estava sempre abençoando pessoas com bens, enfim. E ele detestava injustiça, mentira, e eu cresci com isso no meu coração. Então imagina Noé com a sua mulher e seus filhos. Aquela mulher e os seus filhos e até as noras, né? Estavam acostumadas a ver um homem que não se corrompia, um homem que não matava à toa, um homem que não planejava o mal, um homem que era reto e que temia Deus. Então essa justiça de Noé diante de Deus, esse caráter de Noé, ele se espalhou sobre a família. E hoje nós vamos falar da mulher de Noé. A mulher de Noé, ela estava acostumada com este homem. A Bíblia não fala como ela era. Só diz que ela era mulher de Noé, mas nós vamos tentar entender aquela situação, né? Deus colocou na arca, se você fizer as contas, aquela turma, né? Noé, a esposa, os seus filhos, as suas noras, ficaram na arca por 300, quer ver? Eu fiz as contas aqui, é tempo pra caramba. Ficaram 370 dias dentro de uma arca, fechadinhos, esperando chegar o dilúvio, que Deus lacrou a arca, e começou a chover, eles esperando subir a água, e eles começaram a caminhar, e vinha chuva, tempestade, eles ficaram fechados. Você já imaginou você ficar fechada? 370 dias, quer dizer, um ano, né? Um ano tem 365, eles ficaram um ano fechados dentro daquela arca. Noras e sogra, né? Filhos, pai, mãe e todos ali, né? Então, assim, conflitos é óbvio que apareceram. Discussões é óbvio que apareceram, né? Mas vamos falar um pouquinho do antes, né? Do antes. Você já imaginou você estar em casa, lá fazendo a sua rotina, né, normal, né, da família, de repente teu marido chega em casa com uma ideia doida, uma ideia esdrúxula. Amadas, a chuva só veio sobre a terra depois do dilúvio. Não existia chuva. E Deus, quando aparece para Noé, ele não morava perto do mar. Ele fala para ele: constrói um barcão bem grande, né? Noé demorou 120 anos construindo aquele barco. E Deus deu uma ideia doida para Noé. No meio do deserto, ali do nada, das montanhas, fala assim: constrói um barco aí, porque eu vou abrir as águas do céu, da terra, isso aqui vai inundar. Noé creu, porque Noé cria no Senhor. Queridas, depois de Adão e Eva, eles começaram a passar para os filhos as experiências que eles tinham com o Senhor.
Mas só um continuou com o temor de Deus. Só um continuou crendo que o Deus Criador, o Todo-Poderoso, existia e queria um relacionamento e estava cuidando de tudo, só ele. Para vocês verem, hoje em dia também é a mesma coisa. Hoje o Senhor fala que vai vir nos buscar, vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós cristãos somos como Noé, acreditamos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas zombam de nós. É ou não é? Tem pessoas que zombam. Você tá maluca de ir pra igreja? Você tá doida? Esse povo é tudo doido. Esse povo aí, imagina Jesus vai voltar. Imagina inferno, céu. O inferno é nesta terra. Nós vivemos o inferno nessa terra. Então, quando você começa a falar que Jesus está voltando para te buscar, as pessoas... Até o dia que ele voltar mesmo, aí as pessoas vão se tocar. As pessoas zombavam de Noé. Noé pregava, falava, olha, Deus vai destruir, eu estou construindo esse barco. Imagina as pessoas passando ao redor, imagina a mulher recebendo essa notícia. Mas a Bíblia diz que eles entraram na arca. Então eu creio assim, que apesar das dúvidas, dos questionamentos, apesar dela ter olhado para o marido dela e falado, esse cara tá maluco, acho que eu vou levar ele no psiquiatra. Ele pirou, que a gente está tão longe do mar, onde é que nós vamos botar esse barco? Como é que... Chuva? O que é chuva? Né? Como que vai vir água do céu? Da onde? Eles não tinham tido essa experiência de chuva ainda aqui. A Bíblia fala que subia o vapor da terra e descia. Então, assim, a terra era regada pelo vapor que subia, do calor. Não tinha aberto ainda as comportas. As nuvens não tinham se derramado. Ainda olha que coisa doida. Uma experiência totalmente maluca. E essa mulher, a Bíblia fala que ela entrou, a Bíblia diz que todos entraram. Então ele falou, toma sua mulher. E aí eles começaram a preparar o ambiente, Noé começou a construir e ela estava junto dele. Você imagina uma pessoa sozinha, que demorou 120 anos. A arca era gigante, porque tinha que caber lá dentro elefante, rinoceronte, girafa, hipopótamo. Imagina aqueles seres enormes. Só os peixes que não cabiam lá dentro, porque eles já estavam na água. Mas o resto... As aves, a Bíblia fala que todos os animais de casalzinho entrou de 2 em 2. E eles estavam, isso aí no último dia, quando Deus começou realmente a mandar chuva. E os bichinhos correram para a arca, mas até aí ele estava na construção. Estava na construção. Presta atenção, queridos. Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Aleluia. Deus está realizando uma obra na sua vida. Glória. E Deus, quando fala, você que é casada, você que tem marido, Deus, ele não se apresentou para a mulher de Noé, não sei o nome dela, mas Deus não se apresentou para ela, Deus se apresentou para Noé. Então, quando Deus fala num casamento, Deus vai falar com o seu marido. Se ele falar com você, ele vai ter que confirmar com o seu marido. Amém? As mulheres casadas, elas não são sozinhas. Elas são uma só carne com o seu marido. Não importa se o seu marido não é cristão, se ele não tem a mesma fé que você, mas você é uma só carne com ele. A Bíblia fala que a esposa santifica o marido. Então, se você é uma mulher santa, uma mulher de Deus, salva, lavada pelo sangue de Jesus, o teu relacionamento com o seu marido vai santificá-lo. E quando você orar, quando você tiver que tomar alguma decisão, você tem que pedir ao Senhor, Senhor, confirma com meu marido. Se ele estiver de acordo, isso é do Senhor. Agora, se ele não está de acordo e aquilo está muito no seu coração, entregue e descansa no Senhor. Porque algo Deus vai fazer. Queridas, eu falo isso porque eu vivo essas coisas. Todas as vezes que eu agia por conta própria, sem perguntar nada para o meu marido, sem informá-lo, sem pedir uma permissão, enfim. Meu Deus, as coisas davam super errado para mim. Super errado. Aí depois vem a consequência, né? Aí tem que escutar o falatório. Te falei, você não falou comigo, olha aí, olha a consequência. E tem mulheres que hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, que a gente é muito independente, não é verdade? A gente é muito autossuficiente. A gente sai fazendo, a gente não precisa de ninguém. A gente tem filhas que são criadas para não depender de homem nenhum.
né? Assim, para não, assim, você não precisa depender de ninguém. Eu acho que até um certo ponto isso não está errado. As mulheres têm que realmente ter uma profissão. Você não sabe se você vai se casar ou não, mas a partir do momento que você juntou a sua escova de dente, né, com o seu marido, a partir do momento que você se casou, fez uma aliança, você não é mais sozinho, né? Então, aquela mulher, ela deve ter sido realmente uma mulher de fé. Uma mulher que creu junto com seu marido e o apoiou, porque ele conseguiu construir a arca. Amém, queridos? Amém. Então eu acho assim, se Deus fala com o teu marido, se Deus dá uma direção, você que é casada com um homem de Deus, aprenda a confiar na direção que o Senhor está dando para o seu marido, né? Então, Noé, ele tinha uma estrutura familiar para ele conseguir construir. Eu creio que a mulher o ajudou na construção da arca, além de fazer as tarefas domésticas, que ela deve ter organizado tudo ali com os seus filhos, com as suas noras, porque ela tinha que dar de comer para eles. Imagina, o serviço braçal, a fome era a fome de leão, né? Era a fome, a gente fala, fome de peão de obra, né? Aqueles pratões. Então ela tinha que cuidar de tudo isso. Ela e as suas noras, naquela época era assim. As mulheres não eram emancipadas como hoje, né? Que a gente trabalha fora, enfim, compra no iFood, tá tudo bem. Não, elas tinham que plantar, elas tinham que colher, elas tinham que amassar o trigo para fazer o pão, queridas. Foram 120 anos dando suporte. A mulher foi chamada para ser auxiliadora. Você trabalha fora, você que tem uma profissão, você também precisa ser auxiliadora do seu marido. Tudo bem, nada de mal dividir as tarefas, mas seja uma apoiadora. Esta mulher era uma mulher totalmente de fé. Uma mulher totalmente que se entregou junto com o seu marido nesse sonho doido, que ia contra tudo e contra todos. Você tem sido parceira do seu marido nas ideias malucas dele? Você tem sido parceira, você tem andado ao lado, porque parceira é isso, é estar junto. Amém? Vamos falar não só de casamento, nós vamos falar de uma sociedade. Uma sociedade quer dizer um casamento. E quando você é sócio de alguém, você tem que ser um time com essa pessoa. Não pode haver divisão. Numa família, a Bíblia fala que uma casa dividida, ela não prospera. Se o teu marido tem uma ideia e você tem outra ideia, cada um está indo para um lado diferente do outro. Um dos dois vai ficar frustrado porque vocês têm que tomar uma decisão. Não pode ir cada um para um lado. Não vai para frente. Os dois têm que estar juntos. Tanto num casamento como numa sociedade. Veja bem com quem você vai fazer uma sociedade. Veja bem quando você vai dividir o seu trabalho, as suas finanças. Se você está propondo uma sociedade ou se propuser uma sociedade para você... Você que quer ser uma dizimista na casa do Senhor, você que quer consagrar os teus bens, o teu trabalho ao Senhor, se teu sócio não tem a mesma visão que você tem, como que vai ser isso? Veja bem, conheça a pessoa que você vai se relacionar. É uma pessoa honesta, correta? Você conhece o caráter dessa pessoa? A pessoa que você vai se casar, você que é solteira, você que está planejando um casamento, procure conhecer. O tempo do namoro é isso. É para você conhecer a pessoa com quem você vai se casar, conhecer a sua família. Meu pai me dava conselhos, assim, falava assim, filha, quando você casar, olha bem para a família dele, porque você vai se casar com a família também. Tem tudo no pacote, né? Então nós temos que ver como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, como ele se relaciona com os irmãos, com os pais, como ele é com os pais, ele vai ser com você. Se ele não respeita o pai e a mãe, você acha que ele vai te respeitar? Jamais. Então tudo isso tem que ser examinado, tem que ser orado, tem que ser colocado diante do Senhor. Eu não creio que Deus faz, eu tenho esse prometido para essa prometida. Não, eu acho assim, que quando tem um propósito do Senhor, ele une esses propósitos. Mas é você que vai escolher. Deus te dá livre-arbítrio. Deus não trabalha com marionetes. Então, quando você vai se casar, é você que escolhe. Você pode escolher errado. Mas eu creio que até as escolhas erradas, quando você se converte, quando você se arrepende, o Senhor faz o errado se transformar no certo. Amém. Que Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele é poderoso.
Há um preço a pagar quando você faz um casamento errado. Há um preço muito grande a pagar. É o preço de oração, de jejum, de entrega. Mas quando você se propõe realmente a lutar pelo teu sonho, a lutar pela vida, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que o nascimento de uma pessoa no mundo espiritual é como um parto. E tem muitas mulheres que geram seus maridos. E tem dores de parto mesmo para gerar. Então, se você se casou com um homem que não é do Senhor, querida, é dor de parto, não tem outra solução, né? Deus não gosta de divórcio. Então, nós vamos agora falar sobre entrar nesta arca, né? Sobre estar dentro. Essa história, queridas, essa história de Noé com a sua esposa e com os seus filhos, nos ensinam muito sobre relacionamento. Primeiro que essa mulher foi parceira, foi uma mulher de fé, que esteve ao lado do seu marido em todos os momentos. Ela não o abandonou. Ela podia ter abandonado. Agora você tá louco, você bebeu demais, não é? Tchau, obrigado, vou embora. Fica aí com os seus sonhos, com as suas paranoias. Fique sozinho. Porque ela vivia numa terra corrompida, né, queridas? Ela vivia numa terra corrompida. Ninguém respeitava ninguém, né? Era um ficando com a mulher do outro, era uma confusão toda ali, um matando o outro, um traindo o outro. Ela podia ter chegado para Noé, não tinha a palavra de Deus, não era o norte deles. Então, se ela ficou, eu creio que foi uma mulher parceira, uma mulher que teve a mesma fé que Noé e criou os seus filhos assim. Amém? Porque Deus falou para Noé, através dele, falou assim, vai entrar você, a tua esposa e os teus filhos. Então, os filhos também estavam na mesma pegada de Noé. Glória a Deus. Então, queridas, essa história nos ensina sobre relacionamentos. Mulher é um ser totalmente relacional. É ou não é? Se você pergunta para um homem, quem é você? Ele vai falar assim, eu sou empresário, eu trabalho numa empresa. Ele vai falar do lado profissional dele, daquilo que ele produziu, né? Daquilo que ele é, daquilo que ele produziu na vida. Eu trabalho na empresa X, eu tenho um alto escalão, sei lá, ou eu não tenho, eu sou pedreiro, né? Agora a mulher não. Se você pergunta para uma mulher, quem é você, né? Ela vai falar, eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, no meu caso, né? Tenho 4 filhos, tenho um marido, eu nasci, meu pai era assim, minha mãe é assada. A mulher, ela é relacionamento, ela é amor. A não ser que seja uma mulher solteira, né? Uma mulher empresária, ela vai falar do trabalho dela, mas uma mulher de verdade, até as empresárias, né? Elas vão falar sobre relacionamentos. A mulher, assim, nós somos formadas para ser assim. Nós somos feitas depois do homem. O homem é o cabeça. A esposa é coração puro. O homem é todo razão. A mulher é totalmente emoção. A mulher fala disso. Você imagina se Noé, só fosse Noé e os filhos dentro da arca. Primeiro que eles não iam procriar, óbvio. E segundo, não ia ter o colorido ali. Não ia ter comida gostosa. Não ia ter alguém que lutasse por um bom relacionamento. Você já imaginou ficar dentro de uma arca? Desculpa os termos, mas eu tenho que falar. Limpando cocô de elefante. Né? Vendo os bichos se acasalarem, que é 1 ano. Imagina a coelhada que saiu daquela arca, né? Imagina você, imagina a escala de limpeza que ela tinha que fazer. Eu acho que a parede da arca devia ser toda marcadinha com X. Hoje é o dia da Mariazinha cuidar lá daquela área da popa. A Chiquinha vai cuidar da proa, né? Zezinho, você vai limpar o chão hoje. Ela devia ter feito uma escala. Eu creio nisso, queridos, porque a mulher é organização pura. É ou não é? Deus deu essa tarefa para nós, cuidarmos da nossa casa. Né? Como você tem cuidado da sua casa? Às vezes a tua vida está uma bagunça, porque dentro de você é uma bagunça. Né? A nossa casa reflete o nosso estado de espírito. A nossa casa reflete quem nós realmente somos. Às vezes o teu marido chega em casa, tá aquela confusão, você não deu conta ainda do jantar, você não deu conta de nada, e aí depois não reclama dele, fala, mas o que você fez? Você não fez nada o dia inteiro. Porque a impressão que dá é essa, a briga de uma dona de casa com a sua família é essa, né? Eles acham que a gente não fez nada o dia inteiro. Mas o problema, às vezes, é falta de organização. Né? Às vezes o dia não rende, porque você não se organizou, você não se planejou. E essa mulher
ela precisou de muito, em primeiro lugar, ela precisou de muita fé. Ela precisou de muita paciência e muita sabedoria para lidar com todos aqueles problemas. Nós comparamos a arca, né? A palavra de Deus também compara a arca com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A arca é a igreja. O mundo lá fora é um mar de tempestade, é um turbilhão, as ondas são altas, querem nos tragar, nos afogar. O mundo, o mar, lá no livro de Apocalipse diz que o mar é comparado ao mundo mesmo, né? A multidão de vidas, de pessoas que estão ali, sedentas, apesar de estarem no mar, estão sedentas por Jesus. E quando Deus veio com juízo sobre a terra, ele destruiu tudo, e tudo ficou ali naquele mar. E aí a arca é o símbolo da igreja. A arca, quando você está dentro da igreja, quando você está protegido, porque na igreja você tem alimento. Quando você está dentro da igreja, você prospera, porque você recebe palavra, direcionamento. Amém, queridas? Quando você está dentro da igreja, quando você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você recebe instruções. Instruções para ser uma boa esposa, instruções para ser um bom marido, instruções de como deve ser o seu caráter. Todo mundo que vem para Jesus vem com caráter deturpado, mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo. Quando você vem para Jesus, você vem toda torta, toda errada. Que nem aquela musiquinha, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casata. Assim éramos nós, totalmente tortos. Mas quando você vem para Jesus, ele começa a te moldar. E dentro da igreja, você vai, além de ser moldada, transformada, você vai crescer. Você cresce espiritualmente. Porque a Bíblia fala no livro de Provérbios, assim como ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Então eu imagino que dentro daquela arca, era um ferro afiando o outro. Imagina lidar com 3 mulheres na TPM. E o sangue de Jesus tem poder. Não é? Uma só. A gente já não dá conta. Eu não me aguento. Eu não me dou conta. Agora imagina você ficar 370 dias numa arca com 3 mulheres que têm relacionamentos difíceis. Porque sogra e nora é um relacionamento complicado. Né? É um relacionamento de competição. É um relacionamento de ciúmes. Porque até então a mãe com o filho, né? O meu queridinho, o meu amor. Porque filho com mãe tem uma ligação bem próxima, assim como filha com o pai, né? E de repente aparece um outro elemento na história, né? Que quebra o triângulo amoroso. que quebra o relacionamento, vira um triângulo, né? E aí você fala, meu Deus, essa menina, ela tá levando o meu amorzinho embora. Essa menina tá pensando que ela é o quê? Né? Ela quer ensinar a missa pro vigário? Quer ensinar o Padre Nosso pro vigário? Onde já pensou? Onde ela acha que ela, né? Quem ela acha que ela é? Então, relacionamento de sogra e nora é um relacionamento complicado. Mas uma mulher de Deus, ela tem o norte. Quando vocês que estão aqui hoje, você que está nos assistindo, vocês estão recebendo o norte, que é a palavra de Deus. Sim. Amém? Nós estamos todas dentro de uma arca. Se a gente sair dessa arca, a gente se afoga. Se a gente sair debaixo da cobertura do esconderijo do Altíssimo, a gente se afoga. A gente está sujeito às tempestades, a gente está sujeito a nos afogarmos nas tribulações, nas angústias, nos medos. Nós estamos vivendo um tempo agora, é o final dos tempos. Esse Covid trancafiou todo mundo dentro de casa. E literalmente nós ficamos praticamente um ano, nós estamos há um ano, né, vivendo esse negócio de lockdown. E tem pessoas que não saem de casa. A minha irmã, ela já tem idade, ela ficou um ano presa dentro de casa, com medo do Covid. Né? Então, assim, eu não julgo, porque realmente, se você é uma doença horrorosa, mas quem está com Jesus, né, tem esperança, tem fé, tem ânimo. É lógico que a gente tem que se cuidar. Agora, quando você fica dentro de casa, um ano praticamente, nós estamos vivendo a Arca de Noé, né? Um ano de lockdown, um ano preso. Não é só o Brasil, não, é o mundo inteiro.
E na Europa, principalmente agora que vai entrar o inverno, né? Que veio a segunda onda, a terceira onda, sei lá, o negócio tá ficando feio, o vírus tá mutando. Então eu creio que daqui a pouco, não, lá agora é verão, desculpa, já foi o inverno, né? E eles ficaram presos de novo, porque no inverno é pior, que as pessoas estão mais aglomeradas, enfim. Então, queridas, é necessário que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha saúde mental, que a gente tenha saúde emocional para lidarmos com o marido dentro de casa, com os filhos. Mães que estão ensinando as crianças dentro de casa, que tem que fazer trabalhinho, que a criança pequena que não pode ir para a escola, né? Agora já estão liberando tudo, mas foi um ano dentro de casa, é como a Arca de Noé. Eles ficaram ali dividindo as tarefas. Então essa mulher, ela teve que ter fé, ela teve que confiar em Deus e no seu marido. Confiar que tudo ia dar certo. Quando você olha para o teu marido agora, qual o pensamento que vem na tua cabeça? Você confia nele? Eu passei por uma situação no meu casamento, que a maioria, muitas mulheres passam, né? De traição, enfim. E quando a gente voltou, porque Deus falou para eu voltar, para eu perdoar, e eu obedeci, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quando a gente não perdoa, queridas, vou fazer um parênteses aqui, quando você não perdoa, você está se colocando acima de Deus. Porque o próprio Deus nos perdoa. Nós que fazemos tantas coisas erradas, nós que muitas vezes rejeitamos o Senhor, né? Ele está disposto a nos perdoar. Ele fala para nós, se você se arrepender, se você pedir perdão, eu vou te perdoar e vou te justificar. E quando você, que é um serzinho minúsculo nesse planetinha, lembra do nosso exercício de sair desse planeta e olhar para o nosso tamanho? Quando você não perdoa, você está se colocando acima de Deus. E quando Deus falou para mim perdoar e tal, eu falei, amém, Senhor, eu vou perdoar. Não vou falar para você que foi um mar de rosas, nosso casamento. Foram 5 anos de muita luta, porque eu não confiava nele. Não confiava. Até o dia que eu voltei para Jesus, voltei para a igreja. E aí na igreja eu comecei a aprender a me relacionar. Eu comecei a aprender com a palavra de Deus. E aí o Senhor me ensinou a confiar nele. Aí eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, eu não confio nele, mas eu confio no Senhor. Porque se o Senhor falou para eu perdoar, é porque o Senhor tem um propósito no nosso casamento. Então eu não confio nele, mas eu confio no Senhor. E eu sei a obra que o Senhor vai fazer neles. Querida, a obra que Deus fez na minha família é uma obra tão maravilhosa. Eu me emociono porque eu olho para trás, aquilo que a gente era, o que nós poderíamos ter sido e o que nós somos hoje. Só o Senhor. É só uma mulher que realmente resolve sacrificar o seu eu. É morte. É morte dos teus achismos, é morte das tuas vontades. Mas é olhar para o Senhor. Como diz 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá foi ameaçado, ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu sei que do Senhor vai vir o escape. E assim tem sido a minha vida nos últimos 30, eu tenho 37 de casado. Assim tem sido a minha vida. Os meus olhos postos no Senhor. Amém, queridos? Então, amados, essa mulher ela resolveu confiar. Outra coisa que essa mulher teve que passar, ela teve que lidar com a zombaria, com o falatório dos vizinhos, dos amigos. Ela tinha parentes. Ela tinha pai, mãe, ela devia ter, com certeza, uma família. E Deus falou que ia destruir. Eu creio que ela, junto com Noé, estavam falando para todos, olha, Deus vai destruir a terra. Se prepara, se arrepende, né? Mas nada. Ela teve que lidar com essa situação. As pessoas criticando e falando mal. Você tá louca? Que Deus é esse? De onde veio esse Deus que a gente não vê? Cadê a estátua dele pra gente se curvar? Não existe. Não existe Deus nenhum. Você está maluco construindo um barco no meio de uma montanha. Tudo doido, né? E ela teve que lidar com isso. Nós também temos que lidar com essas coisas, queridas, quando a gente se converte. Verdade. Né? Os nossos próprios familiares vêm contra a gente. Falam que a gente é doida. Mas ela perseverou. E Deus deu livramento, salvou só a família dela.
como diz lá em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Ela creu e a casa dela foi salva. Aleluia. Ela teve que lidar com a possível morte dos seus familiares. Meu Deus, isso é muito triste. É como nós hoje, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, meu Deus do céu. A minha oração é assim, Senhor, salva a minha família, salva os pais, os sogros, os cunhados, os irmãos, salva os primos, salva, Senhor. Eles não te conhecem. Perdoa porque eles não sabem o que faz. Você já imaginou, querida, que você tá aí felizinha, tá todo mundo aqui contente, eu não posso ver o sorriso, mas atrás da máscara eu sei que tem. E você tem certeza da tua salvação e a salvação da tua família. Eu quero chegar lá com todos os meus filhos, meu marido, até a Julie, minha cachorrinha, ela vai também, porque lá vai ter animais, a Bíblia fala. Jesus vai vir montado num cavalo branco, né? Então lá tem animais, né? E eu creio que eu creio que a minha família estará comigo, porque a palavra é verdadeira. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a casa. Nós temos que crer e lutar por isso. Amém, amadas? Então, você tem que continuar crendo, tem que continuar falando. Só se eles não quiserem mesmo. Mas você põe a tua confiança no Senhor. Então, amadas, eles entraram no barco, lá em Mateus capítulo 24, do 37 ao 39, aí quem está aí com a gente vai receber os textos. Diz assim a palavra: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e acabou. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E eu vou fazer um parênteses aqui. Você que ainda não viu, veja, assista a novela Gênesis. Ela tem, se você não pegou pela metade, a parte de Noé, tá lá no Google. Você coloca lá no Google e você vai ver os capítulos. E retrata muito bem, né? As pessoas indo atrás e tal, e de repente veio aquela onda, né? E levou todo mundo. As pessoas não perceberam. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir e vai levar o seu povo. E as pessoas não estão vendo. Elas serão destruídas. Lute pela tua casa. Lute pela sua família. E 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: assim como era nos tempos de Noé, é o que nós estamos vivendo hoje. Diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, né? Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Infelizmente, até no meio dos cristãos existe isso. Sim. Mais amantes dos prazeres, sim, do que amigos de Deus. A Bíblia fala que no final que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz, para enganar até os escolhidos. É verdade. Então, muitas vezes nós temos ofertas maravilhosas, mas no meio dessas ofertas, a gente acaba entrando de cabeça e acaba esquecendo de Deus. Acaba se esquecendo de buscar o Senhor. Acaba se esquecendo de... tô de férias agora. Férias de Deus, férias da igreja, férias da comunhão, férias do Senhor, férias de orar, férias de louvar, né? E férias até no caráter. Aqui eu posso. Falo assim: Espírito Santo, entra aqui nessa caixinha, que agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu tô de férias. Amantes de si mesmo. Então, quem tem Jesus não pode ser assim. Quem tem Jesus tem que ter uma vida realmente de sacrifício. Jesus não falou que o mar seria de rosas. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando uma mulher de Deus se nega a obedecer a sua carne, as suas vontades, os seus desejos carnais, e se prostra diante do Todo-Poderoso, e deixa que a vontade dele seja a dela, meu Deus do céu, ela muda o mundo, queridas.
ela muda não só a sua família, mas o mundo inteiro, porque através da sua família o mundo vai ser transformado. Eu fico olhando esses grandes homens, né, presidentes e tal, com certeza eles tiveram uma mãe que os instruiu, uma mãe que estava ali dando suporte, e uma esposa também, que estava ali ao lado dando suporte. Amém? Então, esse tempo de barco foi um tempo de aprendizado intenso. Então, Deus te coloca dentro de uma arca para você aprender a se relacionar. Deus colocou essa família e eles tiveram 370 dias de oportunidade para aprender a se posicionar, a se relacionar. E você está na igreja exatamente para isso. Hoje em dia a gente é tão egoísta que a gente vai para uma igreja e fala: ah, não, as coisas aqui não estão boas não. Ah, aquele pastor lá não está fazendo as coisas direito não. Acho que, olha, Deus... Aí começa a orar, começa a ver defeito em todo mundo, começa a reclamar dos irmãos, aí vem aquela desculpa: Deus mandou eu sair, né? Deus falou comigo que é para eu sair, vou para outra. Aí chega na outra, começa a ver defeito no pastor, começa a ver defeito na esposa do pastor, nos irmãos, nas irmãs, porque a irmã fala, porque a irmã é outra, porque a irmã é... Vai embora. Queridas, estar numa igreja é que nem você que está casado. É um relacionamento de fidelidade, de honra a tua autoridade espiritual, de honra àquele que cuida de você, porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar aqueles que cuidam da gente. E é fidelidade também, é uma família, a igreja é uma grande família, né? Hoje aqui nós temos pessoas de outras igrejas, mas eu estou falando para vocês que você tem que ser fiel à tua igreja, ao teu pastor, aquele que cuida de você, né? Você pode conhecer outros lugares, você pode frequentar outros lugares, mas a tua fidelidade... Porque tem pessoas que vão na igreja, que estão debaixo de uma cobertura e saem de lá e vão falar mal do pastor para outros. Vão descobrir o pastor. Nós vemos aqui quando Noé saiu da arca, um filho dele, Cão, expôs a nudez do pai para os irmãos. E foi amaldiçoado por isso. Queridas, é muito sério isso, né? Hoje nós vivemos tempos assim. Nós temos que aprender a nos relacionar. E é dentro da igreja que a gente vai aprender. Você não está feliz com a tua igreja? Vai conversar com o seu pastor e abre o teu coração. Fala: olha, está acontecendo isso, eu não estou feliz, eu não estou me encontrando aqui. Chega num acordo com ele, para ele te abençoar para você sair, ou então para ele se esclarecer para você e você ficar ali feliz e dando fruto, querido. Tem mulheres que não conseguem manter a casa dentro da igreja porque vivem falando mal do pastor ou da líder para o marido na frente dos filhos. Come pastor com frango e macarrão. Come pastor com macarrão e frango, né? No domingo, exatamente. Fala mal do pastor, fala mal da igreja. Eu escuto um monte de gente que vem falar para mim: ah, eu não vou na igreja da minha mãe, do meu pai, porque eu passei a minha infância inteira ouvindo que o pessoal... vou fazer o que lá? Se o pessoal um fala mal do outro, um reclama do outro, um expõe o outro, aquele pastor, ele é assim, assim, assado. Ah, o filho do pastor, então, meu Deus do céu. Queridos, como você quer salvar a tua família se você está expondo o pecado deles? Se você está falando mal da igreja, do Senhor Jesus, o corpo de Cristo para a tua família, você nunca vai conseguir ganhar ninguém para Jesus desse jeito. Verdade. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que vigiar. Primeiro, não exponha a tua igreja para o teu marido, se o teu marido não é convertido. Aquilo que você viu de errado ali, coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, ó, o pastor está fazendo isso e aquilo, Senhor, trata com ele. Eu estou aqui desabafando com o Senhor. Não vai desabafar com o teu marido que não conhece a Jesus. Ele vai ficar com raiva do pastor. Ele vai falar: eu vou fazer o que na tua igreja? Você é um bando de fofoqueiro, um falando mal do outro, né? Eles não se entendem. Porque, queridas, fora da igreja existem instituições que se ajudam, que se apoiam, que têm maturidade. Mas dentro da igreja é um bando de criança mimada, né? Às vezes dentro da igreja é um bando de criança mimada. Quero mamar, o pastor me deu de mamar, então eu vou para a igreja mamar. Crente, às vezes de 30 anos, que vive pedindo oração: vocês oram por mim, eu quero mamar, o pastor não me dá mamar, eu vou para outro lugar mamar. Nós temos que crescer. Efésios 4 diz que os ministérios foram dados para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para atingirmos maturidade, queridos.
Vamos crescer, vamos aprender a nos relacionarmos. Se você quer que os teus filhos sejam maduros, não ensina para eles o caminho da fofoca, da reclamação, da dependência emocional. Tem pessoas que têm dependência emocional de pastor, de ovelha. Tem pastor que tem dependência emocional de ovelha. Não, a nossa dependência tem que ser do Senhor. Amém. É dele que vem a nossa salvação. É dele que vem a nossa cura, a nossa libertação. O pastor, a pastora é um instrumento de Deus para te levar ao Senhor Jesus, para te mostrar o caminho, mas você vai chegar um dia que você vai ter que andar com as próprias pernas. E lá, dentro dessa arca, você vai ter que aprender a se relacionar. Dentro da igreja, você vai aprender, dentro da tua família, aprender a se relacionar com seus filhos, com seu marido. Marido é o cabeça, a esposa está ao lado. Como a Bíblia fala que nós somos colunas de um palácio, nós somos a coluna da nossa casa. E os nossos filhos, quando vem essa honra, a mulher honrando o pai, colocando o pai em honra, os filhos também vão honrar. Você fala, meu filho não me respeita. Por que será que ele não te respeita? Será que você não está respeitando a figura do pai? Às vezes o teu filho não está te respeitando porque ele vê que você não respeita o teu marido. Então, é automático, queridos. É automático. Então eu creio, eu vejo essa história, para uma arca ser feita, 120 dias, todo mundo ali junto, eles tinham um só propósito. Você e seu marido, vocês formam um time. Você e a tua igreja, vocês são um time, queridas. Você tem que amar a tua igreja, você tem que amar o teu pastor, a tua pastora, você tem que amar o seu marido. Vocês todos fazem parte de um pacote. A Bíblia fala, no livro de Efésios capítulo 6, que o marido tem que amar a sua esposa e dar sua vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. E a esposa tem que honrar e respeitar o marido. Amém, queridos? Amém. Deus não fala para a esposa amar o marido. A esposa é amor puro, já nasce amando. Deus fala para a esposa honrar e respeitar o marido. Porque quando uma mulher de Deus honra e respeita, você que não é casada, que não tem marido, honre e respeite os seus líderes na sua igreja, os seus pastores, de maneira nenhuma. Eu cresci assim, queridas. A minha mãe sempre falou isso para mim, e sempre baseada na palavra de Deus. Mesmo antes dela me converter, ela me ensinou a honrar e respeitar os mais velhos, a honrar e respeitar pastores. Ela fala, filha, não fala mal de pastor, pelo amor de Deus. Porque é verdade. A Bíblia nos ensina a não tocarmos em ungidos do Senhor. Não importa o que o pastor está fazendo, o problema é dele com Deus, não é o seu problema. Não exponha. Amém, amadas? Amém. Então, os filhos, né, dessa família de Noé, era um time. Era uma casa que prosperava porque ela era unida. Todos entravam na arca porque eles foram unidos. Amém? O relacionamento com as noras não precisa nem dizer, né? Uma história, nós vamos falar sobre a história de Ruth, o livro de Ruth. A personagem preferida desse livro de Ruth é Noemi. Porque eu me identifico porque eu só tenho noras, né? Eu só tenho filhos, então eu só tenho noras. Então eu aprendi muito com Noemi. Né? Nós vamos falar dela mais pra frente. Logo mais a gente está falando sobre Noemi. Temos que pedir sabedoria para o Senhor. Você já imaginou você ficar 1 ano presa com as suas noras dentro de casa? Tem que ter muita graça. Porque qualquer palavrinha ofende, é verdade. Eu não tenho o que dizer. Ó, eu falei aqui, todo mundo começou a dar risada. Porque é um relacionamento complicado. Eu não tenho o que dizer das minhas noras. Foram cada uma delas. É um presente que Deus deu para os meus filhos e para mim também. Aleluia. Mulheres sábias, mulheres de Deus, mulheres que são colunas, que os ajudam. Mas a gente é humano. Então, às vezes, eu posso fazer coisas que vão magoá-las, que elas vão interpretar errado. E elas também. A gente pode se magoar. Puxa, não falou oi, bom dia para mim hoje. Ai, puxa, nem se lembrou do meu aniversário. E essas coisinhas que às vezes podem nos magoar. Mas a gente tem que aprender a ter saúde mental. Isso a gente vai buscar na palavra do Senhor. É o Senhor que vai nos curar. Às vezes a gente é tão carente, tão dependente, que a gente joga todas as nossas expectativas em cima de nora, de genro, né? De filho. E quando o filho arruma uma pessoa para casar, a gente fala, meu Deus, geralmente mãe de filho único sofre bastante, né?
Porque o filho vai embora ou a filha e, ai meu Deus, tem mãe que quer se meter na vida do filho e passa a vida inteira dando palpite, brigando com nora, jogando o filho contra a nora. É uma coisa absurda, isso acontece. Então, imagina você trancado 370 dias. Você tem que ter muita sabedoria, é saúde mental mesmo, né? E só o Senhor para nos capacitar, só o Espírito Santo. Deus estava com aquele povo naquela arca, né? E o Senhor conduziu todas as coisas. Eu creio que essa família saiu de lá íntegra, sã, porque tinha mulheres ali de Deus. O que falar das noras, né? As noras também, conduzidas por uma boa sogra, né? Elas souberam o lugar delas. Gente, para cuidar, Deus escolheu a pessoa certa. Para cuidar de um zoológico dentro de uma arca. Mas era um zoológico mesmo, que todas as espécies de animais estavam ali. Desde o ratinho até o elefante. A cobra, passarinhos, todos os tipos de aves, répteis. Você conviver com jacaré, né? Você conviver, enfim, né? Onça, todos os tipos de felinos. Os cachorrinhos, enfim, a lista é enorme. Cuidar, limpar, alimentar. Imagina a cabeça dessa mulher, tem que preparar todas essas coisas. Então eu penso numa coisa, queridos, aqui comigo. Eles não tinham tempo para mimimi. Não tinha tempo para mimimi. Então uma coisa que a gente aprende, a Bíblia fala, vai ter copo de formiga preguiçoso. A mulher que não faz nada o dia inteiro, que né, fica só se embelezando no cabeleireiro, é uma mulher que está com a mente aberta para as investidas do inimigo. Está com a mente aberta para ficar magoadinha, para ficar dodói, para ficar mimimi. Agora, uma mulher que acorda cedo e vai dormir tarde porque trabalhou o dia inteiro, não tem tempo para pensar nessas coisas. Como diz aquele louvor, eu não tenho tempo para pensar em ressentimento, quando eu penso que ele me ama, né? Então, uma mulher que tem um propósito na vida, o propósito de cuidar da sua casa, cuidar da igreja do Senhor, cuidar da sua família, cuidar das vizinhas, enfim, ser alguém, ser bênção para a vida de alguém. Às vezes, querida, você não sabe, você pode não saber falar, mas uma comidinha que você faz gostosa pro teu marido, você ganha o teu marido. Comidinha para os seus filhos, quando eles chegam em casa cansados do trabalho, você tem algo gostoso para oferecer. A cama cheirosa, limpinha, esticadinha para eles dormirem, né? O banheiro limpinho, a casa limpinha. Meu Deus, o homem não quer sair para a rua, ele quer vir para casa, porque a casa vai estar cheirosa, acolhendo ele. Então você foi chamada para isso, minha amada. Para abençoar a tua casa. Ah, mas eu sou um empresário, eu trabalho, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô lá. Faça o teu melhor. Trabalhe. Desde manhã, a Bíblia fala em Provérbios 31 que a luz dessa mulher, a mulher virtuosa, a luz dela não se apaga nem de dia nem de noite. Ela está dormindo, mas ela está ligada. Tem que acordar amanhã cedo, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Está sempre trabalhando, sempre produzindo. Quero ver sobrar tempo para ficar. Não ligou para mim, não lembrou do meu aniversário, não me deu presente. Não tem tempo para essas coisas, não vai ter tempo para mágoa. Vocês estão entendendo, amadas? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ela não era preguiçosa mesmo, né? Então se você tá com muito mimimi, querida, vai arrumar o que fazer, né? Se você tem vários empregados, se você tem servos ao teu dispor, vai fazer um curso de cerâmica, de pintura, de bordado, de faiança. Venha para a casa do Senhor aprender a Bíblia, faça cursos. Vai aprender, hoje está na moda ser chefe de cozinha, né? Vai aprender a fazer uns pratos diferentes. Vai fazer brigadeiro gourmet. Vai fazer uma comidinha, aprender a montar pratos bonitos. Tanta coisa para a gente fazer. Vai ajudar os pobres. Vai fazer obra assistencial. Tem muita gente passando fome. Tem gente, além de ter fome física, tem fome de Deus. Vai fazer parte do ministério de evangelismo da tua igreja. Vai levar comida para essas pessoas. Vai fazer algo que sabe, abençoe a tua família, a tua vizinhança e o reino de Deus, em nome de Jesus. Ela não era preguiçosa, ela aprendeu a ser paciente, ela era diligente, uma mulher organizada, e ela teve que aprender isso tudo ali. É na igreja que você aprende, é no lockdown que você aprende, né? Então,
além de tudo isso, ela só pode aprender a se relacionar com o marido, a se relacionar com os filhos, por causa da primeira coisa, do relacionamento com Deus. Uma mulher de Deus, ela só vai aprender a se relacionar com o marido, se relacionar com filhos, com o patrão, com o empregado, com a sociedade, com a igreja, se ela aprender a se relacionar em primeiro lugar com Deus. E relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, queridas, você tem que investir em relacionamento. Para você ter um casamento saudável, você tem que investir nesse casamento. Em conversa, em sexo, investir em presentes, em comidinha boa, em troca de confidências, você ser parceira, ser cúmplice do seu marido. Com Deus é a mesma coisa. Eu falo do sexo no casamento. Com Deus é intimidade, é estar próximo. Como é que você adquire intimidade com Deus? Buscando, orando, adorando, louvando, lendo a sua palavra, conhecendo ao Senhor. Que Ele te conheça também, se abrindo. Tem gente que vai orar, fala, e vai embora. Senhor, tchau, eu tenho que fazer um monte de coisa. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Vai embora. E não para ouvir. Você no teu momento de devocional, você tem parado para ouvir o Senhor, deixar Ele falar com você. Eu ouço a Deus quando eu fecho a minha boca e começo a ler a palavra. E quando eu começo a ler, essa verdade começa a entrar. Deus começa a me dar direção para minha casa, para o ministério, para filho, para marido, para tudo. Deus fala, ouça a voz do Senhor. Invista no seu relacionamento. Você quer ter um relacionamento bom com seus filhos? Invista nesse relacionamento. Dê presentes. Não precisa ser presente caro. Vai na feira, compra lá a maçã que ele tanto gosta, leva lá para ele comer. Sabe? Dá uma flor para sua esposa, se tem algum homem nos assistindo aí. Às vezes ela não quer um presente caro, ela só quer uma atenção, um carinho. Amém? Quer dizer, um bombonzinho, sei lá. Se ela tá de regime, não aparece com bombom, que ela vai jogar o bombom na tua cara pela janela e você junto. Glória a Deus! Né? Meu marido, quando eu era mais novinha, quando eu começava regime, né? Geralmente era depois que o filho nascia, que tava gordinha, queria emagrecer. Aí ele parecia que adivinhava, né? Hoje ela começa o regime, chegava com bombom. Eu falava, hoje não, eu quero pepino e tomate, chocolate não. Glória a Deus. Então, queridas, a arca é o lugar das diferenças. Homens, animais, tem de tudo dentro de uma arca. Na igreja também tem de tudo. A Bíblia fala em 1 Coríntios, acho que é capítulo 11, se eu não me engano, que na igreja tem os sãos, tem os enfermos e tem os que dormem. Quem são os que dormem? Os mortos, que estão na igreja porque nem nasceram de novo. Então lá nós vamos aprender a lidar com todo tipo de gente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridas, Deus pede humildade, mansidão e tolerância para todos que estão dentro da arca de Noé, ou seja, a igreja. Colossenses 3,13 diz assim a palavra: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. A arca, a igreja, está nos levando para a Nova Jerusalém, queridas. Amém? Amém. Assim como a arca de Noé os levou para um novo mundo. Ali, quando eles desceram da arca, não tinha mais ninguém. Toda a corrupção foi varrida do planeta Terra. E eles começaram tudo de novo. A arca, quando a gente passar por essa tribulação, a igreja do Senhor Jesus vai nos levar para a Nova Jerusalém. E lá em Apocalipse 22:3 diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quando eles desceram da arca, eles viram o sinal do Senhor, a grande aliança que Deus fez. Até hoje nós olhamos para esse arco-íris, embora Satanás está querendo deturpar essa aliança, né? Deturpar o arco-íris em outras coisas. Mas o arco-íris, quando você olha para aquele arco colorido, lindo, tremendo, você se lembra que Deus fez uma aliança com a humanidade. E Ele está cumprindo essa aliança. Nunca mais
Nunca mais ele vai destruir a terra com água, mas ela será destruída com fogo depois que Jesus voltar. Então, queridas, se agarra nessa oportunidade. Deus te colocou numa arca. Deus quer te dar sabedoria. Você vai, aliás, a sabedoria você vai aprender com o Senhor dentro da igreja. Amém? Deus quer te dar sabedoria. Deus quer fazer com que você aprenda a ser parceira, a ser confiante, a ser uma mulher sábia. Te colocando dentro da arca, não saia da igreja. Porque lá fora o mundo vai te engolir e vai te levar para o inferno. Agora na arca, ela vai te conduzir na igreja do Senhor Jesus, está te conduzindo para o céu, para Nova Jerusalém. E assim como nos dias de Noé, Deus está procurando mulheres que guardam as suas famílias de um tempo corrupto. Quando eles saíram da arca, ela pôde olhar para trás e ter falado assim, valeu a pena. Quando ela olhou para o novo mundo que a esperava, para a terra limpinha, verdinha, e quando ela olhou para aquele arco-íris, ela deve ter pensado assim, valeu a pena ter acreditado, valeu a pena ter confiado, ter falado, Senhor, eu não confio no meu marido, mas eu confio no Senhor, ele tá birutinha, mas eu sei que ele serve o Senhor, então vamos que vamos, né? Queridas, eram muitas coisas para falar, mas eu creio que, eu acho que eu já dei o recado, Deus quer levantar você, mulher, para cuidar dos seus filhos. Lá fora a geração é corrupta, lá fora o mundo está em trevas. E Deus levantou você que está me assistindo aí, vocês que estão aqui, para serem mulheres colunas, mulheres que vão guardar os seus filhos, mulheres que vão abençoar a sua casa, amém? E abençoar a igreja também.